Buenos dias, como estamos? Fala terceirão, beleza? Tudo bem com vocês? Bom, galera, na nossa aula de hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios da apostila que eu mandei para vocês, tá bom? Então peguem o caderno, peguem a apostila, vamos acompanhando aí comigo, tá bom? Vamos começar a nossa correção então com a tradução dos textos. Eu pedi que vocês respondessem as perguntas de 1 a 8, mas antes delas vinham 3 textos, então nós vamos começar por essa tradução, beleza? Eu vou colocar aqui trecho por trecho e aí vamos comentando a tradução, qualquer particularidade que tiver, tá bom? Peguem aí, corrijam, para que vocês possam fazer da melhor forma possível a nossa atividade avaliativa, tá bom? Vamos lá então. O texto 1, o primeiro trecho, dizia o seguinte: En la destrucción de la obra estética, Adorno veía un proceso que forzaba al espectador a convertirse en un consumidor pasivo e irreflexivo y que, por tanto, imposibilitaba las experiencias estéticas. El arte de masas que resultaba de la nueva reproducción técnica no representaba para él más que una desestetificación del arte. E aí essa parte, a tradução vai ficar da seguinte forma: na destruição da aura estética, Adorno via um processo que forçava o espectador a transformar-se em um consumidor passivo e irreflexivo, e que, portanto, impossibilitava as experiências estéticas. A arte das massas, que resultava da nova reprodução técnica, não representava para ele mais que uma desestetificação da arte, tá bom? Ou seja, retirar de estética, retirar esse padrão estético da arte. A segunda parte falava o seguinte: Benjamin, por su parte, en el arte de masas tecnificado, veía sobre todo la posibilidad de nuevas formas de percepción colectiva. Ponía todas sus esperanzas en el hecho de que, en la experimentación inmediata del arte por parte del público, las iluminaciones y experiencias que, hasta el momento, solo se habían dado en el proceso esotérico de goce solitario del arte, pudieran producirse em forma profana. Essa parte aí, a tradução, então, fica o seguinte: Benjamin, por sua vez, na arte técnica das massas, via, sobretudo, a possibilidade de novas formas de percepção coletiva. Colocava todas as suas esperanças no fato de que, na experimentação imediata da arte por parte do público, as iluminações e experiências que até o momento só aconteceram no processo esotérico de gozo solitário da arte pudessem se produzir em forma profana, tá bom? Vamos lá continuar então. Agora o texto 2, o primeiro trecho dele falava o seguinte: Con los diversos métodos de su reproducción técnica, han crecido en grado tan fuerte las posibilidades de exhibición de la obra de arte que, por un fenómeno análogo al que se había producido en los comienzos, el desplazamiento cuantitativo entre las dos formas de valor características de las obras de arte ha dado lugar a un cambio cualitativo, el que afecta a su naturaleza misma. E aí a tradução dessa parte vai ficar o seguinte: com os diversos métodos de sua reprodução técnica, cresceram em grau tão forte as possibilidades de exibição da obra de arte que, por um fenômeno análogo ao que se havia produzido no início, a substituição quantitativa entre as duas formas de valor características das obras de arte deu lugar a uma mudança qualitativa, a qual afeta a sua própria natureza. E aí a segunda parte do texto 2 falava o seguinte: a saber, en los tiempos primitivos, y a causa de la preponderancia absoluta de su valor de culto, la obra de arte fue antes que nada un instrumento de magia que solo más tarde fue reconocido hasta un cierto punto como obra de arte. De manera parecida, hoy la preponderancia absoluta de su valor de exposición le asigna funciones enteramente nuevas, entre las cuales bien podría ocurrir que aquella que es para nosotros la más vigente, la función artística, llegue a ser accesoria. Por lo menos es seguro que actualmente la fotografía
y además el cine son claros ejemplos de que las cosas van en este sentido. En esse sentido. E aí a tradução fica, ou seja, nos tempos primitivos e por causa da preponderância absoluta do seu valor culto, a obra de arte foi, antes de mais nada, um instrumento de magia que só mais tarde foi reconhecido até que um certo ponto como obra de arte. De maneira parecida, hoje a preponderância absoluta de seu valor de exposição, apareceu aqui 2 vezes, né? Não precisa colocar 2 vezes, de exposição lhe dá funções inteiramente novas, entre as quais bem poderia ocorrer que aquela que é para nós a mais vigente, a função artística, chegue a ser acessória. Pelo menos é seguro que atualmente a fotografia e também o cinema são claros exemplos de que as coisas vão nesse sentido. E aí, por fim, nós temos o texto 3. A primeira parte dele dizia o seguinte: Entiéndame bien, no quiero garantizar la autonomía de la obra de arte como reserva, y creo con usted que lo aurático en la obra de arte está a punto de desaparecer, no solo mediante la reproductibilidad técnica, dicho sea de paso, sino sobre todo por el cumplimiento de la propia ley formal autónoma. Pero la autonomía, es decir, la forma objetual de la obra de arte, no es idéntica con lo de mágico que hay en ella, igual que no se ha perdido del todo la objetualización del cine, tampouco se ha perdido la de la gran obra de arte. E aí a tradução fica o seguinte, entenda-me bem, não quero garantir a autonomia da obra de arte como reserva, e creio com você que a aura na obra de arte está a ponto de desaparecer, não só mediante a reprodutividade técnica, por certo, mas também, sobretudo, pelo cumprimento da própria lei formal autônoma. Mas a autonomia, isto é, a forma de objeto da arte, não é idêntica com o que há de mágico nela. Da mesma maneira, não se perdeu do todo a objetificação do cinema, tampouco se perdeu a da grande obra de arte. E aí, nós vamos então para as nossas questões agora, tá bom? Vamos dizer aí por que estão certas ou erradas, utilizando trechos do texto ou explicações de vocabulário, tá bom? Número 1, então, dizia o seguinte: Se puede inferir del texto 1 que, para Axel, esse nome em inglês, Walter Benjamin encara con más optimismo que Adorno la posibilidad de la experimentación estética de la obra de arte en la época de su reproducción técnica. E aí essa questão ela tá certa. Que parte de texto que diz pra gente? Quando fala assim, Benjamin por su parte, lá no texto 1, tá? Benjamin, por su parte, en el arte de masas tecnificado, veía sobre todo la posibilidad de novas formas de percepção coletiva. Então aqui, ó, nós estamos falando, ó, da possibilidade da experimentação estética, né? Aqui mediante a reprodução técnica. Então esse trecho, ele justifica por que essa questão está certa. Número 2. Según Axel, Benjamin postulaba que las experiencias inherentes al goce esotérico solitário se perderia en la época del arte de massas tecnificado. Essa questão está errada. Por quê? Olha só, ele coloca o seguinte: com los diversos métodos de su reproducción técnica han crecido en grado tan fuerte las posibilidades de exhibición de la obra de arte. Ou seja, nós não estamos falando aí de perda, nós estamos falando, pelo contrário, de um aumento, né? Número 3. De la cita de la obra de Benjamin, se puede deducir que para él la función artística no representa la función original de la obra de arte. Essa questão está certa, tá? Porque, olha só, la obra de arte foi, antes que nada, um instrumento de magia, tá bom? Então, aí, para ele, não tem a função original, né, da obra de arte, não é, aí, então, representada pela função artística, mas sim, antes de mais nada, como um instrumento mágico, beleza?
Próxima questão, questão 4. Según Benjamín, en la época contemporánea a sus reflexiones, la obra de arte había perdido ya su función artística. Essa questão está errada, porque ele fala aqui, ó, entre las cuales bien podría ocurrir que aquella que es para nosotros la más vigente, la función artística. Ou seja, não está perdido, pelo contrário, é a mais vigente de todas, tá bom? Embora não seja a função original, mas é a mais vigente de todas, né? Como a gente tinha visto na questão anterior que fala da função original. Questão 5. En la situación de esta persona, Adorno, texto 3, los términos autonomía y objetualización son utilizados como sinônimos. Sim, está certo, porque, olha só, pero la autonomía, es decir, la forma objetual de la obra de arte, ou seja, são utilizados aqui como sinônimos, né? Mais adiante ele vai usar essa palavra que está aqui na questão, objetualización. Então, essa questão está certa, beleza? Vamos lá, então, para a questão número 6. Si comparamos las citaciones de Benjamín y de Adorno, se puede inferir que, a pesar de las divergencias en relación a sus consecuencias, ambos autores coinciden en ver en la reproductibilidad de la obra de arte un elemento que influye en la evolución de sus funciones y valores. Essa questão está certa, e aí eu trouxe vários trechos aqui para poder confirmar isso. Embora eles estejam aí diferentes em alguns pontos, eles não concordem em alguns pontos, nessa questão da reprodução aqui da obra de arte, eles concordam. Olha só, nós temos vários trechos aí que mostram isso pra gente. O primeiro deles é o seguinte, quando fala assim: con los diversos métodos de su reproducción técnica han crecido en grado tan fuerte las posibilidades de exhibición de la obra de arte. Primeiro trecho que comprova. O segundo é: el desplazamiento cuantitativo entre las dos formas de valor características de las obras de arte ha dado un lugar a un cambio cualitativo. Un lugar no, lugar, né? Então, mais um trecho que confirma. E aí nós temos também: y creo con usted que lo aurático en la obra de arte está a punto de desaparecer, no solo mediante... Esse 4 aqui, eu não sei o que ele está fazendo aqui, mas tudo bem. Mediante la reproductibilidad técnica, mais um trecho. E aí o último: pero la autonomía, es decir, la forma objetual de la obra de arte no es idêntica con lo de mágico que hay en ella. E aí um número 7 perdido aqui no meio, mas beleza, ignora. Então todos esses trechos confirmam o porquê da questão 6 estar certa. Número 7. La expresión a saber, texto 2, es utilizada para introduzir um exemplo. Isso aí está errado. A questão, e aqui essa parte é mais de vocabulário, né? Mais de significado. Voltamos à questão de: posso substituir tal coisa por tal coisa sem alterar o significado. As provas têm muito disso, além da interpretação, né? E aí, por que essa questão está errada? Essa expressão a saber, em espanhol, ela retoma algo que já foi dito, né? E olha só: a saber, en los tiempos primitivos y a causa de la preponderancia absoluta de su valor de culto, la obra de arte fue... nananana. Este a saber vai retomar algo que ele já tinha falado antes, que ele está falando antes, inclusive na mesma linha, tá bom? Então, lá no texto 2, o a saber, no texto 2 e em qualquer contexto, a saber tem essa função em espanhol, retomar algo que já foi dito, tá bom? Vamos lá para a questão 8, então. En el texto 2, el elemento le se refiere a la obra de arte. Essa questão está certa, olha só. Hoy, la preponderancia absoluta de su valor de exposición le asigna funciones enteramente nuevas. Então, sim, nós estamos falando aqui, ó, que a preponderância absoluta do seu valor, valor de quem? Da obra de arte, lhe assigna, ou seja, a obra de arte, funções inteiramente novas. Beleza? Galera, nossa correção foi essa, tá bom? Além dessa correção, eu vou mandar para vocês exercícios de revisão
para que vocês realizem e aí possam estudar para a nossa atividade avaliativa. Se durante a correção ou durante a realização da revisão surgir alguma dúvida, é só vocês me procurarem que eu tiro a dúvida de vocês, beleza? Por hoje é só, até a próxima aula!